prazer, valor e atenção. Quanto mais eu busquei, menos eu tive. Eu sempre fui uma pessoa que tive dentro de mim muito sofrimento. E então eu buscava em relacionamentos, então eu me envolvia com as pessoas sempre esperando algo delas, mas isso nunca deu certo, porque é como se ninguém me quisesse. Eu sempre tentava ficar com alguém, mas aquela pessoa ela vinha, ficava um tempo e já me me descartava, como se eu fosse um objeto. Então, vinha as decepções, né, tanto é que eu me envolvi com 3 relacionamentos diferentes, onde eu tive 3 filhos de cada um de um relacionamento. Então, toda a minha vida eu apostava naquilo, eu queria ter alguém de todas as maneiras, eu queria ser feliz, só isso. Só que como não acontecia a felicidade, então eu fui buscando em outras coisas. Daí foi quando eu comecei a me envolver com a bebida, com a droga. Quando passava o efeito da bebida, eu me sentia mal, porque na verdade eu achava que fazendo aquilo eu ia acabar com aquela dor, mas quando eu voltava, eu continuava com aquela frustração, porque não conseguia resolver o problema e o vazio continuava. Eu continuava triste, eu continuava dependendo de alguém, querendo ser feliz de todas as maneiras. Era assim que eu me sentia. Quando eu tentei o suicídio pela primeira vez, foi através de medicações que tinham em casa, então eu juntei todos aqueles remédios e tomei, porque eu queria dar cabo da minha vida. Eu achava que fazendo aquilo acabava todo o meu sofrimento. Então foi onde eu tomei aqueles remédios, mas no meio do processo eu me arrependi, porque na verdade eu não queria morrer, eu só queria acabar com aquela dor. Então foi onde eu parei no hospital, fizeram lavagem e ficou tudo bem. Num outro relacionamento aconteceu a mesma coisa, só que ali eu já tinha o vício da bebida, né, do álcool. E foi quando eu tentei novamente suicídio através da bebida. Eu passei a beber tanto, tanto, tanto que eu cheguei ao coma alcoólico. E aí fui para o hospital, fiquei internada naquele dia, e aí foi onde eu voltei a estaca zero. Quer dizer, ali eu só queria terminar com tudo, né, mas não não resolveu nada, não mudou nada. Eu continuei com aquele sofrimento, me envolvendo com vários homens, buscando um relacionamento aqui, outro ali, e nunca conseguia, alcançar aquilo que eu queria, né, que era a felicidade naqueles homens. Eu sempre fui usada como algo descartável, porque eu sempre fui descartada. Por todos, na verdade, né, por todos os relacionamentos, por todas as pessoas que às vezes estavam do meu lado e eu acreditava que, né, para ter tanto é que na época, até para ter amizades, eu tentava, assim, agradar de uma maneira para poder com que aquelas pessoas fossem meus amigos, né, então eu passava a fazer de tudo. Tudo que eu podia fazer pelas pessoas, eu fazia para poder ter atenção, para ser reconhecida de alguma maneira. E com o passar do tempo eu tive meus filhos, né, meus 3 filhos, mas mesmo assim, aquela tristeza, aquele vazio ele continuava. Então eu era uma pessoa totalmente fria como mãe. Eh, eu me tornei, na verdade, uma pessoa muito nervosa, agressiva dentro de casa. Chegou um período que meu filho, aos 4 anos de idade, ele passou a ver vulto dentro da minha casa. E isso me assustou muito. E então eu recebi um convite para estar indo até a Igreja Universal, mas de primeira instância eu resisti. Eu não gostava da igreja, né, mas logo eu mudei de ideia. Naquele mesmo dia eu pensei: "Eu vou voltar para casa, meu filho vai ver aquilo de novo, então eu vou até a Igreja Universal, recebo uma oração e está tudo resolvido. Não preciso nem participar da reunião". Eu digo que Deus ele marcou um encontro comigo naquela noite, porque foi um dia, assim, muito especial.
porque eu que estava tão resistente a chegar ali, e naquela mesma noite eu tive um encontro com ele. Quer dizer, eu já saí dali, eu participei da reunião e eu já tive paz, coisa que eu nunca tinha tido. Eu que desacreditava que Deus ele existia, naquela noite eu falo que ele se apresentou para mim. Eu conheci ele naquela noite. Então eu saí dali já, eu saí feliz. Além da paz que eu recebi naquela noite, o meu filho também, ele nunca mais viu vulto. Ali acabou. Cheguei na minha casa, eu já não queria mais a bebida, eu já não queria mais fazer as coisas erradas que eu fazia. Eu tomei uma decisão, eu falei: "Eu quero conhecer mais desse Deus". E foi quando eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a entender, né, o que eu precisava fazer para mudar aquela situação. Até ali já estava tudo bem, eu já tinha me tornado uma mãe, eh, carinhosa, coisa que eu não era. Aquele nervosismo tinha acabado, toda a vontade de morrer, né, de não querer mais, viver, todo o desejo pela bebida, todas as coisas que eu tinha do passado de ruim, Deus ele tirou de dentro de mim. Quer dizer, um Deus que eu não conhecia, um Deus que eu achava que não existia, hoje o meu maior prazer é sair falando desse Deus que de fato, hoje ele existe, que ele está aqui dentro de mim. E eu que toda a minha vida me sentia rejeitada, descartada, eu entendi o verdadeiro amor, que foi o que o Espírito Santo me trouxe. Hoje eu sou rica, eu tenho a maior riqueza dentro de mim, que é o Espírito Santo. Eu não sou rica de materiais, porque o material passa, ele fica aqui. Mas a maior riqueza está aqui dentro de mim, porque eu sei que quando eu partir dessa terra, eu sei que eu vou encontrar o meu Senhor, e é lá que eu quero estar.